Fala galera, boa noite a todos, espero que todos estejam bem e empolgados para mais uma aula de física. Como eu já disse para vocês, aproveitem porque este cursinho, gente, é uma oportunidade única para que vocês consigam aí a sua aprovação no Enem e no vestibular, tá? Outra coisa, caso o áudio ele esteja um pouquinho baixo, eu sugiro que vocês utilizem fones de ouvido ou vocês podem ativar as legendas que o próprio YouTube fornece. Tem uma sigla em cima, CC, onde você consegue ativar essas legendas, tá? Então vamos lá para mais uma aula. Vamos aqui para uma mega revisão do Enem, porque o Enem já está batendo na porta, né? Então vamos dar uma atenção aí para o Enem, tá bom? Nas aulas anteriores, eu mostrei os assuntos que mais caem no Enem. A acústica, mecânica, resistores, ondulatória, calorimetria, eletrodinâmica, propagação de calor, energia, trabalho e potência, tá? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre dois assuntos, que são a acústica e a ondulatória. São dois assuntos que caem muito no Enem. E no aulão que tivemos no domingo, no dia 20, nós falamos sobre a mecânica, tá? E assim, quem não conseguiu acompanhar o aulão do domingo, eu sugiro que vocês voltem um vídeo aí, tá? Que esse vídeo já foi disponibilizado na plataforma do canal da TV UESB. Então, sugiro que vocês assistam antes de vir para essa aula, certo? Porque essa aula aqui vai ser um complemento do aulão, beleza? Então vamos lá. Fazendo só uma revisão aqui simples, tá? A mecânica, ela é uma grande área da física e ela se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, certo? Estejam estes aí sob ação ou não de forças externas, tá? A mecânica, gente, como ela é uma grande área, vasta de assuntos, ela cai muito no Enem, tá? Então, pode ter certeza que cai alguma coisa aí sobre mecânica, certo? E quem assistiu o aulão, né, sabe que a mecânica ela é dividida em três áreas, que são a estática, a dinâmica e a cinemática. São três áreas aí bem extensas que fazem parte aí da mecânica. E assim, praticamente todos os movimentos que acontecem no seu dia a dia, elas podem ser descritas, ou seja, elas podem ser explicadas pela mecânica, tá? Para vocês verem como a física está presente no dia a dia de vocês, certo? E aí, para revisar um pouquinho, né, vamos falar só um pouquinho aqui, dar uma pincelada sobre a cinemática. Lembrando que a cinemática a gente falou no aulão, tá bom? A cinemática é a parte da mecânica que estuda e descreve os movimentos dos corpos sem se preocupar com as suas causas, certo? Temos aqui também alguns conceitos básicos, que são ponto material, referencial e trajetória. Esses conceitos básicos e essa aula de cinemática está disposta naquela aula do aulão, tá bom, gente? Tá bem explicadinho lá, então sugiro que vocês voltem aí e vejam essa aula, certo? E assim, através da cinemática foi possível classificar e comparar os tipos de movimentos, né? Agora, o porquê, né, a ocorrência, porque tais movimentos acontecem, já vão ser abordados na área da dinâmica. A cinemática não. Ela vai descrever aquele movimento, mas ela não vai se preocupar com suas causas, não vai se preocupar com o que originou aquele movimento, certo?
E aí temos alguns conceitos básicos, como eu já falei para vocês, que são o ponto material, ponto referencial e a trajetória. Tudo isso aí foi abordado em nosso aulão. Então, quem não conseguiu acompanhar, né, eu sugiro que vocês voltem aí à aula do aulão e vejam esse conteúdo. Uma outra área da mecânica é a dinâmica, tá? Na dinâmica, estuda-se as causas que deram origem a algum movimento, tá? Para vocês entenderem a diferença da cinemática e da dinâmica, é o seguinte: a cinemática ela vai descrever aqueles movimentos, sim, porém ela não vai se preocupar com as causas, ela não vai se preocupar com o que fez aquele movimento ocorrer, tá? Já a dinâmica, ela consegue estudar essas causas. Ela vai saber por que tal movimento ocorreu, né? Quais foram as causas que levaram a aquele movimento, ok? E aí, as bases, né, do estudo da dinâmica no ensino médio são as 3 leis de Newton. Então, quem consegue descrever toda essa parte de movimento são as 3 leis de Newton, que a gente vai falar um pouquinho aí mais pra frente, certo? E temos 2 fórmulas clássicas quando se trata da dinâmica, que é essa fórmula aqui, essa é a primeira fórmula de energia. Energia cinética é igual a massa vezes V, que é a velocidade ao quadrado, dividido por 2. E uma outra fórmula bastante comum no ensino médio é essa aqui também. Essa é uma das fórmulas das leis de Newton. A força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração daquele corpo, tá? Então, essas aqui são 2 fórmulas básicas, 2 fórmulas que eu creio que vocês já tenham aprendido aí no ensino médio, que são relacionadas aí com as 3 leis de Newton, tá? E a terceira área que compõe a mecânica é a estática, tá? Então, a estática, ela estuda as condições de equilíbrio em corpos extensos, ou seja, ela vai determinar quais devem ser as medidas ou ainda a intensidade de forças e torques para que um corpo de dimensões não desprezíveis consigam permanecer em equilíbrio, tá? Então, assim, no estudo da estática, as leis de Newton também são muito utilizadas, tá? Assim como a dinâmica, na estática também tem essa relação muito forte com as leis de Newton. Ou seja, as leis de Newton valem tanto para a estática quanto para a dinâmica, tá? E aí, como prometido, como eu tinha falado para vocês no aulão, a próxima aula ela seria um complemento e nós iríamos falar sobre as leis de Newton, já que as leis de Newton elas são muito importantes para essa área da mecânica, onde ela consegue escrever essa parte descrever, né, essa parte dos movimentos em relação à dinâmica e à estática, tá? A primeira coisa que vocês precisam saber é que as leis de Newton são os 3 pilares da mecânica. Então, são a base fundamental da mecânica. E aí, essas leis, elas são largamente utilizadas e sempre vão cair no Enem, vestibular, porque, como eu já falei para vocês, é uma área extremamente vasta, né? Então, temos essa necessidade de conhecer o que diz cada lei de Newton. Agora vamos conhecer as famosas leis de Newton. A primeira lei é a lei do princípio da inércia. Ela diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, assim, ao menos que haja, né, uma força externa, uma força resultante não nula sobre esse corpo ele vai se manter em repouso ou vai manter-se em movimento retilíneo com velocidade constante, tá? Então, por exemplo, se aquele corpo ele estava em repouso,
ele vai continuar em repouso, a menos que venha uma força externa e atue sobre esse corpo, modificando o seu estado dele. Se ele estava em repouso, essa força atuou, esse corpo ele pode entrar em movimento. Caso um corpo ele esteja em movimento uniforme, né, com velocidade constante, e venha uma força externa e atue sobre ele, também pode modificar esse estado, né, provocando uma aceleração ou deixando esse corpo que estava em movimento, ele vai ficar em repouso, certo? Então, a lei da inércia, gente, ela também consegue explicar o surgimento das forças inerciais. O que são essas forças, tá? Essas forças inerciais, elas surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles um tipo de aceleração, certo? É o que acontece aí com as forças inerciais. Temos aqui um exemplo sobre a lei da inércia. Vamos imaginar que você esteja dentro de um carro, né, e você, ao pisar num acelerador, você pode se sentir comprimido em seu banco, como se houvesse, né, uma força te puxando para trás. Então, na verdade, o que existe, o que você sente é a expressão, né, da inércia, ou seja, a tendência que seu corpo tem de permanecer parado, de permanecer em repouso ou em movimento com velocidade constante. Então, você está ali parado, você está ali em repouso, e quando você pisa no acelerador, você sente aquela compressão, né, que você está se sentindo comprimido entre o banco do seu carro. Então, o que acontece é isso, você está ali com essa tendência, né, de estar parado, estar em repouso, e aí vem uma força externa e atua sobre o seu corpo, fazendo com que mude aquele estado inicial do seu corpo, né? Você estava parado e aí ao pisar no acelerador você vai entrar em movimento. Uma coisa bastante importante: quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia, maior será a dificuldade de você quebrar aquela força inercial daquele corpo, certo? Então, ela diz o seguinte: um corpo permanecerá em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante seja aplicada sobre ele. Temos aqui a imagem de um carinha aí empurrando, né, um carrinho de supermercado, né? Então, a massa dele é bem menor, né? Não tem nada no carrinho, então fica muito mais fácil ele empurrar aquele carrinho, né? Do que se tivesse com vários quilos de feijão, vários quilos de arroz. Então, a massa também, ela é muito importante e influencia bastante nessa questão da inércia, né? Assim, alterar esse estado do movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força com maior intensidade, né? Já com corpos de massa pequena, ele tem seu estado, né, de movimento alterado muito mais facilmente e com a aplicação de forças de menor intensidade, tá? Então, se liguem nessa dica, certo? Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia, tá? Mais difícil vai ser quebrar essa inércia, né? Ou seja, essa capacidade, essa tendência que o corpo ele tem de estar parado ou em movimento uniforme retilíneo, certo? Apesar de ser uma lei qualitativa, podemos esquematizá-las da seguinte forma: se força resultante ela for igual a zero, a velocidade desse corpo ela pode ser zero, ou seja, ela pode estar com a velocidade aqui em repouso. Quando nós temos a velocidade igual a zero, esse corpo ele está em repouso, ou a gente tem uma velocidade igual a constante, certo? Então, caso vocês queiram, né, saber de que forma matemática você pode expressar essa primeira lei de Newton, é o seguinte: se a força resultante for igual a zero, nós temos duas opções, onde a velocidade igual a zero é quando o corpo está em repouso, ou a velocidade igual a constante. Caso esse corpo
ele esteja em movimento, ele vai ter uma velocidade constante aí. E outra coisa importante é que a resultante das forças que agem sobre um corpo em equilíbrio, entenda por equilíbrio o seguinte: repouso ou movimento retilíneo uniforme, ela é nula, certo? Vamos agora falar sobre a segunda lei. A segunda lei de Newton é a lei do princípio da dinâmica, onde diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual a força é aplicada, certo? Essa lei nos informa o seguinte, gente, que o módulo da aceleração produzida sobre esse corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa, tá? Temos aqui essa fórmula onde diz o seguinte: o módulo da aceleração é igual ao módulo da força, tá? Dividido pela massa, onde a aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado, certo? A força ela é dada em newton. É muito comum, né, quando se trata de força, a gente ter a unidade em newton, porque justamente foi Newton que estudou, né, sobre essas forças e por isso que recebe o nome dele, tá? A unidade dele aqui. Então, toda vez que vocês verem esse N aqui, está se tratando sobre força e é dada em newton. E a massa do corpo em quilos, tá? Vale ressaltar, né, que as forças, elas são grandezas vetoriais. Portanto, elas são escritas com essa setinha aqui, certo? Uma setinha sempre apontada para a direita e acima do símbolo, que é representado por uma letra, certo? Essa seta, gente, ela não indica módulo ou a direção da grandeza vetorial. Ela apenas vai indicar que elas são grandezas vetoriais, apenas. É a única função dela aí nesse sentido, certo? E aí, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante, certo? Então, temos aqui uma outra fórmula, como já tinha aparecido para vocês antes, que a fórmula da força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, a força resultante também ela pode ser dada em newton. A massa ela vai ser sempre em quilos, né? Em quilos ou gramas, depende aí do tipo de questão. A aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Certo? É importante que vocês saibam e que vocês não esqueçam que a força resultante, essa força resultante aqui, ela e a aceleração, elas possuem a mesma direção e mesmo sentido. Por quê? Porque a massa de um corpo, ela sempre vai ser positiva. A massa de um corpo, ela não é negativa, né? Então, por isso que temos essa importância, né, de lembrar que a força resultante e a aceleração, elas vão ter mesma direção e mesmo sentido em relação aí à massa, tá? Então, temos aqui um exemplo sobre o princípio da dinâmica, tá? Sobre essa segunda lei. Ela fala o seguinte: a aceleração que é produzida sobre um corpo tem a mesma direção e sentido da força resultante sobre ele, e é inversamente proporcional à sua massa. Então, vocês têm que entender o seguinte, que a força resultante e a aceleração, elas vão ter o mesmo sentido e a mesma direção, certo? O sentido que nós temos aqui, com esse exemplo, é o sentido indo para a direita, onde esse homem, né, ele está empurrando aqui o carrinho de supermercado, indo aqui para a direita. E o sentido é na horizontal aqui, certo? Então, temos que fazer essa relação. Aceleração e força resultante, elas vão possuir o mesmo sentido e a mesma direção, tá? A segunda lei de Newton, ela pode ser equacionada, né, a partir dessa fórmula.
Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou podemos ter também uma outra fórmula, onde a aceleração é igual à variação de velocidade sobre a variação de tempo, ou seja, a aceleração vai ser igual à variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Lembrando que a variação de velocidade, ela é dada em metros por segundo, tá? E a variação de tempo é dado em segundo, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, certo? Então, assim, galera, para que a gente consiga expressar matematicamente a segunda lei de Newton, nós utilizamos essa fórmula aqui. A força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? A forma que Isaac Newton apresentou a sua segunda lei é um pouco diferente da fórmula atual que nós temos, tá? Quando ele falou sobre essa lei, ele falou também que seria em função de uma outra grandeza chamada impulso, tá? E aí, de acordo com esse enunciado, a força resultante aplicada, né, sobre um corpo durante um intervalo de tempo, ela produz uma certa quantidade de movimento, que é representada por esse ΔQ aqui, tá? E esse ΔQ, ele vai ser igual ao impulso, certo? Então, assim, a força resultante, ela pode ser escrita como a mudança da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, força vai ser igual a ΔQ, que é a quantidade de movimento daquele corpo, dividido sobre a variação, né, do intervalo de tempo aqui. E temos as seguintes legendas, onde força aplicada sobre um corpo ela é dada em Newton, tá? A variação da quantidade de movimento ela pode ser dada em quilos vezes metros por segundo ou newtons por segundo, tá? ΔT, o intervalo de tempo em segundos. A massa, ela pode ser dada em quilos, a velocidade final em metros por segundo e a velocidade inicial em metros por segundo também, certo? A terceira lei diz o seguinte: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos sobre um outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, tá? Então essa lei diz o seguinte, gente, que todas as forças que surgem aos pares, ao aplicarmos uma força sobre um outro corpo, que seria a ação, recebemos desse corpo a mesma força, que seria a reação, com o mesmo módulo e mesma direção, só que com sentidos opostos, tá? Essa lei, ela nos permite entender que para que surja uma força é necessário que exista dois corpos, tá? Para que eles possam interagir, produzindo as forças de ação e reação. Observe que são pares de forças, ação e reação, tá? Então é impossível que se forme em um mesmo corpo. Então eu chamo um alerta aqui que é impossível obter um par de forças de ação e reação em um mesmo corpo. Então, para que aconteça essa lei de Newton, precisa ter um par de forças, né? Ou seja, precisa ter um par de corpos, ou seja, dois corpos, para que um consiga executar a ação e o outro a reação, certo? Então, é impossível obter esse par de forças em um mesmo corpo, tá? Então é o seguinte, ó, temos aqui uma representação, um corpo A e um corpo B, certo? Onde nós temos a força do corpo A agindo, né, sobre o corpo B. É como se eles estivessem, né, puxando aqui uma corda, certo? Então o corpo B, ele age sobre o corpo A e o corpo A, ele também age sobre o corpo B. Então, por exemplo, se o corpo A ele executa uma ação, ele puxa aqui para a esquerda, o corpo B ele vai produzir uma reação puxando para a direita. Lembra que eles devem ter a mesma direção, né? A mesma intensidade da força,
só que ele vai ter sentidos diferentes, né? Então, enquanto o corpo A ele puxa aqui para a esquerda, o corpo B ele puxa para a direita. Vamos imaginar que isso aqui seja uma corda, certo? E aí o corpo A ele puxa para a esquerda e o corpo B puxa para a direita, executando assim um par de forças de ação e reação. Nós podemos notar que eles têm a mesma direção, certo? É uma direção aqui horizontal, certo? E elas vão ter a mesma intensidade de força. Por exemplo, quando a gente fala assim, vai ter o mesmo módulo de intensidade. É o seguinte, se o corpo A ele puxa para a esquerda com um módulo de força igual a 100 newton, vamos dizer que ele tenha 100 newton, o corpo B ele vai reagir também com a intensidade de 100 newton, certo? Vai ter a mesma direção, que é horizontal, vai ter a mesma intensidade, que são 100 newtons, tá? Mas vai ter sentidos opostos. Gravem isso. Mesma direção, mesma intensidade do módulo, da força, né? E sentidos opostos. Apesar da ação e reação se constituírem de forças de mesmo módulo, direção e sentidos contrários, elas não se cancelam, pois agem em corpos diferentes, certo? Então, para que aconteça essa terceira lei de Newton, precisamos aí de dois corpos. Se tivéssemos apenas o corpo A ou o corpo B, nós não poderíamos ter a lei de Newton. Lembra que eu falei que é impossível ter um par de ação e reação em um mesmo corpo? Então, caso estivesse aqui só o corpo A ou o corpo B, não constituiria um par de forças de ação e reação. Para que constitua um par de forças de ação e reação, precisamos aí de dois corpos, certo? Vamos para um outro exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui sobre ação e reação. Para toda força de ação, surge uma força de reação, mesmo com módulo e direção, porém em sentidos opostos. Então, novamente aqui o carinha no supermercado aqui, e agora ele está empurrando, né, um carrinho cheio de compras, certo? Então, ele vai empurrar para a direita, fazendo aí a força, né, a ação no caso, né, e o carrinho ele vai exercer uma reação. Observem que eles vão ter a mesma intensidade, ou seja, elas vão ter a mesma força, certo? A mesma direção, temos aqui a direção horizontal, tá? E a grande diferença que nós temos são os sentidos, que vão ser opostos, certo? Então, quando a gente fala sobre ação e reação, nós vamos ter mesmo módulo, mesma direção, mas vamos ter sentidos opostos, certo? Quando a gente encosta na parede, por exemplo, a gente está provocando a ação, que é encostar na parede, e a parede ela vai provocar uma reação de volta, que é empurrando a gente para trás de novo, né? Então a gente vai produzir uma ação encostando o corpo na parede e a parede ela produz uma reação contrária, né? Vai ter a mesma força, a mesma intensidade, né? A mesma direção, só que vamos ter sentidos opostos, sentidos aí diferentes, tá? Um outro exemplo que nós temos aqui são as lutas, né? Vamos levar esse assunto aí para o nosso cotidiano. Essas lutas de boxes, né? Então, MMA, essas lutas afins. Um lutador, ele vai praticar a ação, dando um golpe, né? Um murro no outro lutador. E ele vai revidar, ou seja, ele vai reagir aplicando a reação, né? Que seria aplicar um outro golpe, né, no outro lutador. Então, assim, toda força, toda ação, ela vai gerar uma reação, seja qual for o tipo de situação, certo? Outra coisa importante aqui é sobre o dinamômetro. O dinamômetro, ele é um aparelho utilizado para medir a intensidade de força e consiste em uma mola com uma graduação, certo?
O dinamômetro, gente, ele pode ser utilizado, né, para fazer medição de massa, né? Então, para isso, basta que a sua escala seja dividida, né, pela sua aceleração da gravidade, tá? É bem importante que sempre cai alguma coisinha, né, no vestibular ou Enem falando sobre os dinamômetros, tá? Então, os dinamômetros são esses aparelhos aqui e estão relacionados, né, com a massa e o peso de tal corpo, tá? Onde a força-peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Ou nós podemos achar a massa também se a gente dividir o peso, né, sobre a aceleração da gravidade. Alguns conceitos básicos aqui, rapidinho. A aceleração da gravidade, ela é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, assim, se na questão ela fala sobre a aceleração da gravidade e ela não te forneceu na questão, você pode considerar a aceleração da gravidade em 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou você pode considerar em 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, assim, se a questão ela não te fornece essa informação, você tem que ter em mente que a aceleração da gravidade é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E que a força-peso que nós estávamos falando no outro slide, né, no slide anterior, a força-peso é a força de atração gravitacional que um planeta exerce sobre os corpos localizados em sua superfície e próximos a ele, certo? Sempre cai alguma coisa também relacionado com a força-peso. Então, tenham isso em mente também, tá? Você relaciona a força de atração gravitacional em relação aos corpos que estão localizados na superfície e próximo da superfície também, certo? Coloquei aqui um mapa só para dar um resumão, né, de tudo que a gente falou sobre isso aqui, certo? As leis de Newton, ela chega, né, com uma hipótese grega, né, para haver movimento, deve haver uma força agindo o tempo todo. Isso aí foi uma questão que foi levantada por Galileu Galilei. E mais tarde, Isaac Newton, ele conseguiu, né, explicar todas essas questões, certo? Outra coisa, as forças, elas são necessárias para modificar o movimento, né? Então, para que a gente consiga modificar algum tipo de movimento, precisa da atuação de forças externas, ou seja, precisa de forças que atuem sobre aquele corpo, fazendo com que ele modifique seu estado natural. Se ele estava em repouso e uma força veio e atuou sobre ele, ele pode modificar o seu estado, saindo do repouso e entrando em movimento, por exemplo, tá? Isaac Newton, ele elaborou as três principais leis nos quais a dinâmica é baseada, nos quais aí a dinâmica ela consegue explicar como ocorrem os movimentos. Ela vai explicar todas as causas de todos os movimentos que podem surgir, certo? E a primeira lei é a lei da inércia, onde fala que um corpo em movimento, ele tende a continuar em movimento constante, certo? E se ele estiver em repouso, ele vai continuar em repouso, a menos que surja, né, uma força externa e atue sobre ele, modificando o seu estado atual. E fala o seguinte, né, que a força resultante vai ser igual a zero, onde a velocidade é constante caso esteja em movimento, possibilitando o movimento retilíneo uniforme ou possibilita que esse corpo ele fique em repouso, né? Então, quando a força resultante for igual a zero, o corpo ele tem duas possibilidades. Ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Já a segunda lei de Newton é a lei do princípio da dinâmica, né? Fala o seguinte, que a relação direta entre a força e a aceleração, tá? Então, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a força resultante e a aceleração, elas têm
a mesma direção e sentido. Por quê? Porque a massa, ela não pode ser negativa, certo? A massa sempre vai ser positiva. Essa aqui é uma lei fundamental da dinâmica, certo? E a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, onde fala que essas forças, né, elas têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, aplicados em corpos diferentes, e elas não se anulam, tá? Então, para que aconteça essa força, essa terceira lei de Newton, precisamos de dois corpos. É impossível que ocorra essa lei em um mesmo corpo, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, mas caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu coloquei aqui as minhas redes sociais, Instagram, Facebook e o e-mail também. Vocês podem estar entrando em contato comigo que eu responderei todas as dúvidas, certo? Muito obrigada pela atenção de todos até aqui. E eu deixo uma frase para vocês também, uma frase aí motivacional, né? Porque esse ano foi um ano assim tão atípico e nós temos que correr atrás do prejuízo, né? Faça o que puder com o que tiver e onde estiver. Então, assim, não procure desculpas para que você não consiga fazer uma coisa hoje ou amanhã. Então, comece com o que você tem, faça onde você estiver, entendeu? Então, nunca é tarde para você conseguir aí, você começar a correr atrás dos seus sonhos, certo? Então, acreditem em vocês aí, porque você é o seu principal inimigo. Então, caso você não acredite em você, você não vai para lugar nenhum. Então, a primeira barreira que você tem que superar é você mesmo, né? Então, desejo uma boa sorte para vocês, tá? E a próxima aula nós vamos falar sobre resolução de exercícios, questões e dicas para o Enem, tá bom? Beijinho e até a próxima aula.